O entretenimento vazio faz com que a gente passe a ver a vulgaridade e a estupidez como coisas normais do mundo, incapacitando-nos de ter um pensamento crítico sobre a realidade. O entretenimento vazio, o grito, a falta de respeito são valores positivos, e isso vemos claramente em programas de televisão, em shows, em espetáculos e de forma cabal no futebol, onde a falta de respeito se torna a norma. E nessa subcultura do entretenimento vazio, tudo é projetado para que os indivíduos suportem estoicamente o sistema sem questionar. Vemos isso também na obra Admirável Mundo Novo de Huxley, onde neste mundo novo os indivíduos que vivem nele, eles são guiados pelo consumo e pelo imediatismo. A história não existe, o futuro não existe, existe apenas o presente e a sua satisfação imediata. E é justamente por isso que livros que nos ensinam lições, 10 lições, 5 lições para alcançar a felicidade, para alcançar a riqueza, para alcançar o amor, enfim, são disseminados hoje. E todo mundo acaba consumindo esse tipo de literatura porque nós buscamos o imediatismo, nós buscamos respostas prontas e acabadas. E é justamente por isso que não temos mais tempo para leituras como, por exemplo, a obra Guerra e Paz de Tolstói. E justamente por isso também eu gostaria de destacar aqui a obra Fahrenheit 451, em que o autor fala o seguinte: o homem do século XIX, com seus cavalos, cachorros, carroças, câmera lenta. Depois, no século XX, acelere sua câmera, livros abreviados, condensações, resumos, tabloides. Clássicos reduzidos para se adaptarem a programas de rádio de 15 minutos. Depois, reduzidos novamente para uma coluna de livro de 2 minutos de leitura. E, por fim, encerrando-se num dicionário, num verbete de 10 a 12 linhas. É basicamente isso. Nós não temos mais tempo para as questões mais profundas, mais complexas, porque nós precisamos tudo para ontem ou para agora. E justamente por isso, questões como leituras de obras de mais de 1000 páginas são leituras que são deixadas de lado e buscamos em verbetes, buscamos em resumos apenas aquilo que nós desejamos alcançar. E o que está em jogo com essa indústria cultural é que nada pode ser feito, que o mundo é como é e nada pode modificá-lo. E na televisão nada é inocente. Cada filme, cada programa, cada novela é uma forma de forjar a nossa mentalidade sobre os valores estabelecidos e preconizados por quem está por trás da televisão. E o que você ultimamente está consumindo de cultura? Em média, 80 a 85% dos brasileiros não consomem culturas diversas, como leituras de livros, cinemas, shows, espetáculos de dança, teatro. Essa é uma média geral dos brasileiros. E você consome esse tipo de cultura? E se você tivesse que levar para uma ilha deserta uma arte específica, você levaria o quê? Você levaria, por exemplo, as obras completas de um filósofo, do Kant, do Hegel, ou as obras completas de Shakespeare? Ou você preferiria levar para uma ilha deserta uma temporada inteira de uma série que você está assistindo? E segundo Adorno e Horkheimer, na obra Dialética do Esclarecimento, há 5 operadores da indústria cultural. O primeiro operador é a manipulação retroativa. Retroativa porque a indústria produz aquilo que é latente. E manipulação porque o indivíduo acha que está escolhendo determinada arte, porém ele é induzido a consumir determinada arte. O segundo operador da indústria cultural é a usurpação do esquematismo. Esquematismo tem relação com a questão espaço-tempo, que são duas condições a priori em Kant. Essa usurpação em relação a esse esquematismo se dá porque os produtos que nós consumimos já vêm com a sua própria interpretação. Nós não interpretamos mais os produtos, eles já vêm prontos. O terceiro operador é a domesticação de estilo. Nós podemos pensar aqui um quadro. Há limites nesse quadro e o artista tem que respeitar esse limite. Porém, dentro do quadro, ele tem a autonomia sobre a sua arte. Com a indústria cultural, há o fim da própria autonomia do artista dentro do quadro. O quarto operador é a despotencialização do trágico. Aqui, toda a questão da tragédia grega perde espaço,
porque as histórias contadas são histórias previsíveis, são histórias com início, meio e fim. E o quinto e último operador é o fetichismo da mercadoria. É quando o objeto se torna sujeito, e se torna um sujeito com vontade, sobre o indivíduo que, por outro lado, acaba se tornando um objeto manipulado. E essa cultura produzida pela indústria cultural é uma cultura que não gera caráter crítico, caráter contraditório e, consequentemente, gera controle de consciência, promovendo assim uma espécie de idiotização da sociedade. Até o próximo vídeo.